Rejeitado por maioria dos vereadores veto total ao projeto de lei que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Aprovada a criação do selo local amigo da amamentação. Medida que pretende retirar de proprietários de terrenos a obrigação de murá-los segue para sanção ou veto do prefeito. Audiência pública promovida pelo Legislativo Caxiense irá debater o serviço de telefonia no interior do município. Começa agora o Telejornal Destaques da Semana. Boa noite. O veto total do projeto de lei complementar que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul foi rejeitado pela maioria dos vereadores nesta quarta-feira. O projeto tem autoria do Poder Executivo e foi apreciado em sessão extraordinária. Gustavo Tamanho Martins traz mais informações. A versão mais recente da proposta havia sido aprovada na sessão do dia 18 de setembro deste ano. Inicialmente apresentado como projeto de lei complementar, sofreu alterações desde 15 de dezembro de 2017, quando começou a tramitar na Câmara de Vereadores. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado é o instrumento integrador do sistema de planejamento municipal, contemplando as políticas estratégicas setoriais, os planos distritais e a gestão territorial local. Nas justificativas do veto, o prefeito Daniel Guerra ponderou que o substitutivo, consolidado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, a SEDUT, apresentaria o que chamou de 57 inconsistências jurídicas. Guerra apelou a uma reconsideração do Legislativo, a partir da proposta originária do Executivo. Mesmo assim, o presidente da comissão, Eloy Frisso, do PSB, rebateu ao considerar genéricos os argumentos da Prefeitura, sem uma base técnica pela ótica do socialista. A medida tenta revistar o plano diretor vigente. Frisso afirmou que as propostas de mudanças agrupadas no substitutivo resultaram de audiências públicas e reuniões com diversos setores da comunidade caxiense. Mencionou os 4 painéis do seminário Diálogos Caxias, a cidade que queremos, realizados na metade deste ano na Câmara. A oposição de um veto total e o não reconhecimento da iniciativa da Câmara de atuar também na questão do plano diretor é uma coisa assombrosa, né, de parte do Executivo, né, de não ler, de interpretar a lei corretamente. Então, o que eu peço aos colegas vereadores é que a gente derrube esse veto, portanto, votando contrariamente, e a comissão já está se dispondo, já no próximo, tão logo promulgada, ou pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, essa versão do plano diretor, de a gente já começar a trabalhar do ponto de vista de fazer alguns ajustes que eventualmente sejam necessários, né? E rapidamente convocar uma audiência pública para que, se há alguma efetiva contradição no texto, né, que até agora o Executivo não nos apresentou corretamente, a gente já se dispõe a trabalhar em questão de 30 dias fazer as alterações. O que não vai acontecer é Caxias ficar sem o seu plano diretor. Agora, a versão final do projeto de lei complementar retornará para a promulgação do prefeito em 48 horas. Se ele não o fizer, caberá ao presidente da Câmara, vereador Flávio Cassina, promulgar o texto, tornando lei municipal, também no prazo de 2 dias. Tirar de proprietários de terrenos edificados ou não a obrigação de murá-los é o objetivo do projeto de lei complementar, de autoria do vereador Kiko Girardi. A matéria foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de terça-feira. O projeto de lei complementar 8/2019 é de autoria do vereador Kiko Girardi e foi motivada pela alta incidência de roubos de cercas na cidade.
A medida altera o artigo 178 do Código de Posturas do município, adequando sua redação. Permanece a exigência de manter o terreno limpo e drenado e também segue a requisição de muro com mínimo de 1,80 m. Uma mudança tão simples que quem veio até o meu gabinete foi alguns fiscais e alguns donos de terreno pedindo para que a gente fizesse uma adequação que fosse uma flexibilização quanto ao artigo 178. Só vai tirar a obrigação de cercá-los ou murá-los, os terrenos baldio, mas continua a obrigação de mantê-los limpos e drenados. O vereador Arlindo Bandeira ocupou seu grande expediente na sessão de quarta-feira para convidar a comunidade para a audiência pública que vai debater a telefonia no interior do município. Da iniciativa da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, ela ocorrerá no próximo dia 28 de novembro, a partir das 20 horas, no Salão Paroquial de Santa Lúcia do Piaí. Quanto mais pressão, melhor, porque hoje em dia é assim, tu tem que dar pressão, a comunidade tem que participar ativa aí, pressionar, falar dos problemas de cada região, é isso que nós precisamos. E nessa audiência, com certeza, você coloca bem, esperamos que tenhamos boas notícias, inclusive nós estamos convidando os deputados, cada vereador pode convidar também, estou convidando o meu deputado Afonso Orão, que ele participe, porque a gente sabe que eles estão batalhando também para mudar os projetos, para mudar a legislação, para ter novas antenas aqui na nossa região, e é isso aí, nós temos que trabalhar pesado junto com deputados estaduais, federais, não é só vir aqui cair de paraquedas, pegar o voto, depois ir para lá, né? Tem que trabalhar e mostrar alguma coisa aqui, então, esperamos, eu tenho certeza que os nossos deputados lá também, se eles participarem, mandar algum representante, eles vão ter notícias boas para que tenhamos novas antenas na nossa região. O vereador Gustavo Toigo ocupou a tribuna na terça-feira para detalhar sua participação no 10º Knowledge Cities World Summit, cúpula mundial que aborda cidades do conhecimento. O evento ocorreu de 4 a 7 de novembro em Florianópolis. Toigo representou a Câmara Municipal junto com o vereador Felipe Gremelmaier. Um evento importante em que o Sebrae, a FEComércio e a Universidade de Caxias do Sul convidou esta casa para participar deste evento. Eu e o vereador Felipe tivemos também a felicidade de, além de participarmos deste painel importante, termos feito alguns contatos importantes. Um deles foi com o presidente do Instituto, dos Sistemas de Capitais, Javier Carrillo, um mexicano que tem uma produção científica e institucional muito forte nesta temática. Nesta palestra, o vereador Felipe, me permito, fez uma exposição fantástica, foi aplaudido, inclusive, de pé por muitos participantes, ou seja, a academia, o poder público e a iniciativa privada, o setor produtivo, trabalhando em prol do desenvolvimento, da inovação e da sustentabilidade de Caxias do Sul. O Telejornal Destaques da Semana vai fazer um breve intervalo. Depois você confere a criação do selo local amigo da amamentação em Caxias do Sul, aprovada por unanimidade. E ainda, projeto de lei que visa instituir o Dia Municipal do Africanismo em Caxias do Sul segue para a sanção ou veto do prefeito. Já voltamos. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade.
Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. A criação do selo local amigo da amamentação em Caxias do Sul foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de terça-feira. A iniciativa prevê que a cada ano par seja concedida a premiação a um estabelecimento comercial da cidade, que contribua com ações e projetos em favor da valorização da amamentação. A matéria de autoria da vereadora Denise Pessoa prevê que a cada ano par a premiação seja entregue a um estabelecimento comercial da cidade que tenha projetos em favor da amamentação. Entre outros requisitos, consta no projeto o de disponibilizar local e condições adequadas para o uso de mulheres lactantes, a fim de que amamentem ou coletem o leite materno. A gente sabe em outras ocasiões que alguns empreendimentos, shoppings, por ocasiões, no Brasil todo, acabaram punindo ou dizendo que era proibido amamentar em público, né? E muitas câmaras aprovaram projetos multando, né, esses empreendimentos. A gente entendeu que talvez fosse mais interessante incentivar os empreendimentos que são solidários, né, à amamentação. Ou que ajudam nessa prática, porque o Brasil ele tem uma média de amamentação hoje de 50 e poucos dias, sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda 2 anos, né, mínimo para amamentação, 6 meses exclusivo e 2 anos de amamentação de forma complementar. E, como eu disse, no Brasil fica em torno de 50 dias a média, isso é muito baixo. E a honraria será entregue em uma sessão ordinária do mês de maio. Foi aprovado por unanimidade na sessão de quinta-feira o projeto de lei que visa instituir o Dia Municipal do Africanismo em Caxias do Sul. Gustavo Tamanho Martins traz mais detalhes. Com a autoria do vereador Rafael Bueno, do PDT, a proposta tem como objetivo homenagear o africanismo pela contribuição na formação do povo brasileiro e será comemorado anualmente no dia 28 de maio. A exposição de motivos afirma que a data marca a morte do príncipe Custódio, africano que foi exilado por determinação da Inglaterra. O projeto busca valorizar a história e a cultura africana como fortes elementos na construção do país, que por vezes são deixados de lado nos livros de história. Também consta que a cultura negra destaca-se com maior ênfase na religiosidade popular, com a proliferação de terreiros de batuque. Caxias do Sul é uma das cidades do Brasil que mais tem casas de religião, e aí se destaca pela diversidade étnica, cultural e religiosa. E, vereadora Denise, quanto sangue foi derramado para que a gente possa estar falando hoje desses microfones? Parece nada um projeto como esse. A senhora falou de diversas datas comemorativas. E eu falo da data também do dia 7 de janeiro, que é o Dia Nacional da Liberdade de Culto. Artigo 5º da nossa Constituição atual, mas que lá em 1946, o ex-deputado constituinte Jorge Amado foi autor da lei que hoje garante a liberdade de culto. Um deputado negro, escritor brasileiro, mais de 40 livros, que retratava a situação dos pobres, dos excluídos, dos moradores de rua. E ele, que era também um assíduo e frequentador da religião afro, ele sentia na pele o que era a exclusão, o que era o preconceito. A campanha global 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres da Organização das Nações Unidas, a ONU, foi o tema que a vereadora Tatiane Frisso levou para a tribuna da Câmara Municipal na quarta-feira. No Brasil, a iniciativa dura 21 dias, iniciando-se em 20 de novembro, Dia Nacional
da consciência negra. Aqui no Brasil, a gente trabalha, na realidade, são 21 dias de ativismo, né? Ele se inicia, então, em 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que também faz esse alerta para maior incidência de violência contra as mulheres, principalmente negras e pardas, né? Então, em 10 anos, os assassinatos de brasileiras negras e pardas cresceram 54%, de acordo com o mapa da violência de 2015, né? Então, essa é uma iniciativa que ela se inicia 20 de novembro e se encerra no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Qualificar a lei que reformula o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, o Fundel, é o objetivo do projeto de lei de autoria do ex-vereador Wagner Petrini. Confira mais detalhes na reportagem. O projeto tem autoria do ex-vereador Wagner Petrini e prevê que os responsáveis por projetos financiados, se convocados pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, deverão reservar um dia para a realização de atividades que fomentem e estimulem o desenvolvimento do esporte e do lazer nas escolas do município. A matéria contém emenda modificativa, apresentada pelo vereador Eloy Frisso. Ele quer que as ações durem ao longo do desenvolvimento do projeto e não durante a vigência do edital, como consta na redação inicial da proposição de Petrini. O autor destaca a extrema relevância de projetos como o FIESPORT, que concedam apoio financeiro para a realização de eventos esportivos locais, bem como financiam atletas e equipes para treinamento e participação em competições de alto rendimento. Aduz ainda que estas iniciativas, quando contempladas, devem proporcionar contrapartidas ao município que vão além da divulgação do nome da cidade, promovendo atividades que impactem diretamente na comunidade. O texto segue agora para a sanção ou veto do prefeito. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o vereador Paulo Périco ocupou o grande expediente para prestar uma homenagem para a Associação das Empresas de Pequeno Porte da região nordeste do Rio Grande do Sul, a Microempa. A presidente da entidade, Luísa Colombo Dutra, também falou dos 35 anos da instituição durante o espaço da Tribuna Livre. O espaço da Tribuna Livre foi concedido através do requerimento 136/2019, de autoria da bancada do PP e aprovado por unanimidade. A Microempa foi criada em 5 de novembro de 1984, com o intuito de reunir pequenas e microempresas, estejam elas sob forma de sociedade, empresariais individuais ou empresas individuais de responsabilidade limitada, microempreendedores individuais ou como produtores rurais de acordo com seu estatuto social. Neste ano, a Microempa completa 35 anos, representando as micro e pequenas empresas do Nordeste gaúcho. Atualmente, conta com mais de 2,5 mil associados em diversos segmentos empresariais. Entendemos, no entanto, que para assumir representatividade precisamos ter a consciência sobre a nossa própria atuação. Totalizamos 99,2% das empresas nacionais, colocando o Brasil no topo dos países mais empreendedores do mundo. E empregamos 57,2% da força de trabalho na iniciativa privada. A nossa missão é sermos voz. O nosso dever é sermos grupo. E parafraseando o nosso slogan, unindo pessoas, transformando negócios, mesmo reconhecendo a dificuldade de sua prática, temos a intenção de abrir portas para o pensamento coletivo, aquele que acrescenta, aprende, experimenta e almeja crescer junto. E a melhor forma de fazê-lo é por meio de representatividade. Nós somos pequenos no papel, mas grandes nas ideias. E dizer também que 90% das empresas começaram micro e pequenas. Raríssimas foram as empresas que começaram de grande porte. Então é um primeiro passo, é um embrião para uma grande empresa, porque o empreendedorismo está consolidado na nossa comunidade. O Telejornal Destaques da Semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, tem o programa Memória da Cidade e depois, Plateia. Boa noite.